Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de grego online, mais uma aula de leitura. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Filipenses e usando esta carta para entender na prática os pontos que nós temos aprendido na gramática grega. Portanto, hoje nós analisaremos os versos 7 e 8, que são a continuação da ação de graças da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos à leitura. O nosso projeto é fazer a leitura do texto, depois a análise de algumas palavras mais importantes e depois, finalmente, a tradução do texto. Portanto, vamos à leitura. Katos estin dikaion emoi tuto phronein, riperpanton rimon diato erren me ente cardia rimas. Ente tois desmois mu, kai ente apologia, kai bebaiosei tu euangelio. Cincoinonus mu tescaritos pantas rimas ontas. Martis gar mu roteos, ros epipoto pantas rimas en splanknois Christu Iesu. Vamos à análise de algumas palavras desse texto. Nós vamos começar a nossa análise a partir do reconhecimento das conjunções e preposições que constam no nosso texto. E é isso que você deve fazer também assim que você pega um texto grego. Você deve procurar as conjunções e preposições, porque elas formam como que um mapa que te ajuda a entender o fluxo do texto, as ideias do texto, e vão te ajudar então, portanto, tanto na tradução quanto na estruturação do texto. Aqui, portanto, nós temos a conjunção katos, que significa conforme, assim como. Nós temos a preposição riper, que neste caso com genitivo significa acerca de. Nós temos a conjunção kai, que significa e também. A conjunção gar, muito importante, pois, porque. A preposição em, que muitas vezes significa mesmo em ou entre. O ros, que significa assim como. E todas essas conjunções e preposições, então, são muito importantes para a sua tradução e análise do texto que você tem diante de você. Muito bem, vamos partir para a análise, então, de algumas palavras importantes que nós queremos destacar. Primeiro, nós temos aí o estin. E se você se recordar da musiquinha lá do Natal, ei, mi, aliás, não é a do Natal, é a do Beatles. Ei, mi, ei, esti. Você então se lembra que o esti ou estin é a terceira pessoa do singular do verbo eimi. Portanto, o que nós temos diante de nós é um verbo presente do indicativo, terceira pessoa do singular de eimi, cuja tradução neste caso é. Então, conforme é. Conforme é justo, dikaion, justo, emoi. Este emoi tem a ver com o pronome ego. Portanto, nós estamos diante do pronome pessoal dativo de primeira pessoa do singular, que neste caso, por ser dativo, deve ser traduzido para mim. Então, conforme é justo para mim, isto. Por que isto? Porque o tuto é o pronome demonstrativo acusativo neutro singular. Isto, conforme é justo, isto, phronein, pensar. O phronein é um verbo que está no presente do infinitivo. Você se lembra dessa terminação que a gente decorou quando decoramos as terminações ativas primárias? O, eis, ei, homem, eteon, e aí a gente fazia em, e aí a gente lembrava então do presente do infinitivo ativo. O verbo, a raiz é
fronel, ou a forma de apresentação no dicionário é fronel, que significa pensar. Então, conforme é justo para mim isto pensar acerca de panton, rimon, todos vós. Veja que o todos é um adjetivo. E como ele está qualificando o pronome vós, ele então concorda com esse pronome em gênero, número, grau e exatidão. Por que exatidão se nenhum dos dois tem artigo? Exatamente por isso. Como nenhum dos dois tem artigo, então eles estão concordando também em exatidão. Então, conforme é justo para mim isto pensar acerca de todos, panton, rimon, todos vós. Por que ou por eu ter, por ter eu, o errem, mesma coisa do fronem, presente do infinitivo ativo de erro, pelo ter eu em o coração a vós. Esse rimás é o pronome que está na segunda pessoa, o pronome da segunda pessoa do plural. Eu tenho no coração a vós, ele está no acusativo, por isso essa tradução, a vós. Mesmo em as algemas minhas, desmos, é um substantivo dativo masculino plural de desmos, cadeias, desmos. Como é que eu sei? Lembra lá da forma que a gente usou para decorar as terminações dos substantivos. Oi, on, ois, us, oi. Então você tem aqui o ois, que aponta para o plural dativo. Em as cadeias de mim ou minhas e em a defesa e bebaiosei. Aqui uma nota, nós estamos diante de um substantivo da terceira declinação. Por isso que você que ainda não está acostumado com a terceira declinação, talvez tenha confundido com um verbo, alguma coisa do tipo. Mas o bebaiosei é, na verdade, um substantivo dativo feminino singular de, veja a forma do dicionário, bebaiosis. Veja que não é nem eta, nem alfa e nem ômicron, portanto, não é nem primeira nem segunda declinação, mas um substantivo da terceira declinação, que significa confirmação. Então, Paulo diz que ele os tinha no coração, nas algemas, nas minhas algemas e na defesa e confirmação do evangelho, do evangelho. Synkoinonus, perceba que aqui nós temos um gama antes de um kappa, que é uma gutural, portanto, o som do gama vira som de ni. Então, synkoinonus, que é um substantivo acusativo masculino plural, você se lembra? Oi, ó, nós, us, portanto, acusativo, substantivo acusativo masculino plural de synkoinonós, que significa participantes. Portanto, Paulo diz que ele os tinha no coração, nas algemas dele, na defesa e confirmação do evangelho, participantes. De mim, tescaritos, da graça, tantas rimas a todos vós, ou que sobre todos vós ontas está. O ontas é um verbo no particípio, é o verbo eimi no particípio. Portanto, é a graça que está sobre todos vós, mas nós estudaremos o particípio no futuro. Agora o verso 8. Martis, gar, mu, hoteos.
O gar nunca pode aparecer em primeiro lugar numa frase. Apesar de que na tradução ele tem que aparecer em primeiro, porque ele significa pois, por quê? Então na nossa tradução do verso 8 você tem que colocar pois martis, testemunha mu de mim, hoteos, Deus, ros, de como, epipoto, é o verbo presente no indicativo ativo, primeira pessoa do singular de epipotel. Perceba que esse verbo foi contraído, como a raiz dele termina em epsilon, ele foi contraído, epsilon mais ômega, tornou-se apenas o ômega, e então essa primeira pessoa do singular, do presente indicativo ativo, ficou sendo epipoto. Pantas rimás, a todos vós, em splanknois, entranhas, que na verdade a tradução é afeições, Cristo Iesu no genitivo, as afeições de Cristo Jesus. Como nós dissemos, substantivo dativo neutro plural splanknois, de splanknon, que significa em afeições. Muito bem, apenas para relembrar os versos anteriores, a fim de nós continuarmos e fazermos a tradução deste nosso texto. A nossa tradução anterior dos versos 3 até o 6 ficou assim: agradeço ao Deus meu por todas as recordações de vocês, sempre em toda oração minha acerca de todos vós, com alegria a oração fazendo, pela cooperação vossa para o Evangelho desde o primeiro dia até agora, estando confiante sobre isto mesmo, que aquele que começou em vós obra boa, completará até o dia de Cristo Jesus. Agora o nosso texto. Katosestin dikaion remoi, conforme é justo para mim, tutofronem hiper panton rimon, isto pensar acerca de todos vós. Isto o quê? Que eles de fato são eleitos de Deus, que é o que Paulo falara no verso 6. Conforme é justo para mim, isto, não assim como aí na sua tela, mas isto pensar acerca de todos vós. Diatoerem me entecardia rimas, por causa do ter, então, por causa do ter a mim em o coração a vós. Ficou esquisito, eu sei, mas isso é por ser uma tradução literal. Ente tois desmois mu, em as algemas de mim, caiente apologia, e em a defesa, cai bebaiosei tu evangelio, e confirmação do Evangelho. Cincoinonus mutes caritos pantas rimas ontas, cooperadores de mim da graça que sobre todos vós está. Esse que sobre todos vós está tem a ver com o particípio. Isso vai ficar mais claro quando nós estudarmos o particípio. Martis gar mu hoteos, pois testemunha de mim é Deus. Aqui o nós temos que prover, já que ele não dá essa ideia. Ou pelo menos não existe o verbo eimi aqui. Esse testemunha é pelo uso predicativo que está acontecendo da palavra martis aqui nesse texto. Ros epipotô pantas rimas, de como sinto saudades de todos vós, enis plank nós Cristo Iesu, nas afeições de Cristo Jesus. Portanto, o nosso texto completo como é que ficaria? Agradeço ao Deus meu por todas as recordações de vocês, sempre com toda a oração minha acerca de todos vós, ou sempre em toda a oração minha acerca de todos vós, com alegria a oração fazendo, pela cooperação vossa para o Evangelho desde o primeiro dia até agora, estando confiante sobre isso mesmo, que aquele que começou em vós obra boa, completará até o dia de Cristo Jesus.
Conforme é justo para mim, isto pensar acerca de todos vós, por causa de ter a mim em o coração de vós, em as algemas de mim, e em a defesa e confirmação do Evangelho, cooperadores meus da graça que sobre todos vós está. Pois testemunha de mim é Deus, de como sinto saudades de todos vós nas afeições de Cristo Jesus. Muito bem, continue firme estudando o grego, tanto a gramática quanto essas aulas de leitura, para que você possa ler o Novo Testamento grego também com desenvoltura. Até mais, até a próxima aula.